a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 8 de maio de 2021, terça-feira, sexta semana da Páscoa. O Evangelho é o de São João, no capítulo 16, versículos do 5 ao 11. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos aqui na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, Jesus dialogando com os seus discípulos, falando sobre a sua partida. Isto já acontece na ressurreição, depois da ressurreição, aonde Jesus já está próximo de subir aos céus e diz que ele precisa ir e que é bom para os discípulos que ele vá, porque somente ele indo virá o defensor. E o defensor vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o juízo. O pecado consiste então em não acreditar em Jesus, disse Jesus, o pecado, porque não acreditaram em mim. Então a não crença, o não acreditar em Jesus é pecado. Lembramos aqui do Evangelho de São João, mesmo capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho. Aqueles que nele crê serão salvos. O que não crê não será salvo. Jesus ainda diz sobre a justiça. A justiça é o quê? Porque vou para junto do Pai. Significa ser justo, dar glória a Deus, reconhecer o Pai e amá-lo acima de todas as coisas. Isso é a justiça. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus e para Deus devemos ir, devemos voltar. E o julgamento, que consiste que o chefe deste mundo já está condenado, porque Jesus já morreu, já ressuscitou para a salvação de todos aqueles que nele crê e condenar o príncipe deste mundo, o chefe deste mundo, que é Satanás. Partindo para a meditação, então, deste Evangelho, podemos perguntar o que ele tem a ver conosco hoje, no nosso dia a dia, na nossa realidade. Podemos fazer algumas perguntas para nos ajudar nesta reflexão, nesta meditação. Será que nós acreditamos, primeiro de tudo, na encarnação, na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Acreditamos que Jesus, quando subiu aos céus, do céu nos enviou o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo. Jesus diz aos seus discípulos que é necessário que ele suba ao céu, porque de lá ele vai mandar o defensor, o outro Paráclito, o Consolador. Lembrando que nós estamos vivendo então a última semana da Páscoa e nos aproximamos da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e logo em seguida, portanto, Pentecostes. E nós caminhamos então para a ascensão, que é a subida ao céu de nosso Senhor Jesus Cristo. E justamente a passagem de hoje fala sobre a ascensão. Ele vai, eu vou, e é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá o outro Paráclito. E por causa disso já estamos caminhando também para Pentecostes, que é já a outra semana depois
da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual vem o Espírito Santo sobre os discípulos e sobre todo aquele povo que ali estava ouvindo, e que a partir de Pentecostes os discípulos, os apóstolos do Senhor, criam coragem, ousadia e desassombro para enfrentar as dificuldades, sair e evangelizar, ser testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Nós acreditamos na vinda do Espírito Santo, na vida de Pentecostes, na vida pentecostal, na vida no Espírito, do qual Jesus quer nos enviar o Espírito Santo para que nós também possamos ser como os apóstolos, a anunciar Jesus ressuscitado a todas as pessoas, e o próprio Espírito Santo quem vai nos convencer e convencer a todos os nossos irmãos a respeito do senhorio de Jesus, do testemunho de Jesus, e vai também convencer a respeito do pecado, que consiste exatamente em não acreditar em Jesus, não aceitar Jesus como Senhor, Rei, Mestre e Salvador, convencer a respeito da justiça, que consiste em fazer a vontade do Pai e voltar-se para Deus, para a casa do Pai, e também nos convencer a respeito do julgamento, de que o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado, porque Jesus já veio, Jesus não pecou, Jesus foi obediente, humilde e venceu o pecado, portanto, e a morte, e vencendo o pecado e a morte, venceu Satanás, o príncipe deste mundo. Será que nós acreditamos nisso, tomamos posse e desejamos esta graça de Pentecostes, a graça do batismo no Espírito Santo? Queridos irmãos, somente pelo batismo no Espírito Santo nós conseguiremos viver os mandamentos. Somente pela graça do batismo no Espírito Santo nós conseguiremos conformar a nossa vida a Cristo. Somente pelo batismo no Espírito Santo nós amaremos a Deus e viveremos os sacramentos como eles devem ser vividos. Somente pelo batismo no Espírito Santo. Portanto, a vinda do Espírito Santo é necessária. Por isso que Jesus disse aos discípulos: é melhor para vocês que eu vá. Versículo 7. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. Senhor Jesus, nessa terceira etapa da Lectio Divina, na oração, nós dizemos a Ti que queremos sim que o Senhor envie-nos o Espírito Santo, que o Senhor nos envia o Paráclito, que o Senhor nos envia o Defensor, que o Senhor nos envia a Tua graça, a Vossa graça, a força do alto, para que consigamos viver os mandamentos, os sacramentos, para que consigamos amar a Ti sobre todas as coisas, amar ao Pai sobre todas as coisas e amar ao Espírito Santo sobre todas as coisas. Queremos ser guiados, movidos pelo Vosso Espírito Santo, que Ele nos convence daquilo que precisamos ser convencidos e que também, através dele, possamos convencer outras pessoas. E no Espírito Santo, a anunciar o Teu Evangelho a todas as criaturas do mundo. Nós Te pedimos, ó Pai de bondade, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo, para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.